a Davi, o rei Davi, seu exército e sua ira, porque já estavam vindo para destruir a casa de Nabal. Destacamos então a autoridade desta mulher, que naquele tempo mulheres não mandavam nada. Assim como hoje homens não mandam nada, naquele tempo as mulheres não mandavam nada, não é? E a Abigail dá ordens ali aos empregados, organiza uma caravana de animais com mantimentos e segue em direção a Davi. Ela revela liderança definida como uma administração assertiva, né? Ela coloca ordem na casa. Provérbios 14:1 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Assim é Abigail. Nós estamos conversando sobre sabedoria para tempos de crise. Era uma crise enorme que se instaurou ali na casa de Abigail. Estava vindo um exército para destruir toda a casa. Abigail se revela discernimento. Discernimento definido como sensibilidade para perceber o perigo. Provérbios vai dizer que o homem simples, em contraste com o homem sábio, o homem simples, ele não vê o perigo e cai nele. Então, a Abigail percebe, quando o empregado diz, aconteceu isso, isso e isso, contando o que aconteceu, algo dentro dela, uma sensibilidade, acende uma lâmpada vermelha e diz para o seu coração, algo tem que ser feito imediatamente. Essa sensibilidade é peculiar em algumas mulheres. Mães parece que se tornam ainda mais hábeis, mais sensíveis, né? Ela sente, o filho está saindo com a mochila nas costas e algo treme dentro dela, ela sente uma insegurança, ela sente uma inquietação, ela diz, vem cá, vamos fazer uma oração aqui primeiro, não é? Essa sensibilidade que há na pessoa sábia, não na mulher ou no homem, mas na pessoa sábia. Ela revela a atitude, definida como rapidez para vencer resistências, porque muitas vezes nós temos essa percepção, algo precisa ser feito, eu preciso encerrar um relacionamento, eu preciso fechar uma empresa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso encerrar um hábito, mas não há essa atitude essa determinação para fazer o que tem que ser feito. A Abigail revela esta rapidez para vencer as suas próprias resistências, limitações, procrastinação. Ela tem um sentimento de culpa, ela vai expressar isso na conversa com Davi, ela tem um sentimento de culpa, mas é um sentimento de culpa assim, eu não estava lá quando os 10 homens que o Senhor mandou encontraram Nabal. Se eu estivesse lá, eu teria interferido, eu teria feito alguma coisa, mas eu não estava lá, então ela estava se sentindo de algum modo culpada. Mas esse sentimento de culpa empurrou Abigail para fazer o que tinha que ser feito. Enquanto que muitas vezes um sentimento de culpa, de inadequação, ou de limitação, ou de impotência, nos empurra para baixo, aí que a gente enfia a cabeça mesmo debaixo não é? Na areia, no buraco, porque nós não sabemos lidar com o sentimento de culpa. Quando você errar, se tem essa sabedoria, essa proatividade, né, de Abigail, você vai se tornar ainda mais robusto. Uma vez eu falei algo para o diabo. Você já falou alguma coisa para o diabo? Uma vez eu falei uma coisa para ele. Eu falei, olha, presta atenção. Quanto mais eu peco, mais eu busco a Deus. Quanto mais eu caio, mais eu dependo de Deus. Então, eu estava querendo dizer, tire o seu cavalinho da chuva, porque não é me fazendo cair que eu ficarei caído, porque quanto mais eu me sinto inadequado ou culpado, mais eu clamo pela graça de Deus. Essa é uma atitude da sabedoria, fazer com que as situações negativas, os erros, te acabem impulsionando mais para frente ainda, mais para se tornar uma pessoa melhor ainda, não é? Então, ela revela também uma generosidade bem aplicada.
Nós conversamos quarta-feira que uma pessoa, ela pode ser generosa. Nabal, quando Abigail chega do encontro com Davi, ela encontra Nabal fazendo um banquete de rei. Ora, você pode ser generoso no mal. Você pode ser um chefe de quadrilha e distribuir o lucro do roubo com generosidade. A sabedoria tem a ver com generosidade bem aplicada. Abigail também pegou e distribuiu bens, mas levou a Davi para aplacar uma ira. Diz a palavra de sabedoria que um presente dado na hora certa aplaca a ira. Então ela revela a sabedoria. Nós não podemos ficar retendo todas as coisas, isso não é sábio. Então devemos ser generosos. Tá bom? Podemos continuar então a nossa conversa sobre esse texto? Então eu quero convidar você para ler mais uma parte. Agora, 1 Samuel 25, a partir do versículo 23. Nesse texto que lerei agora, nós encontraremos o discurso de Abigail. Tudo isso que nós conversamos até agora, tratamos na quarta-feira, tá bom? São os momentos que prepararam esse encontro de Abigail com o rei. Agora, ela chega diante do rei. O rei não deveria estar muito longe da casa. Ele já está bem próximo. Ela montou no jumento, os outros animais com a carga de mantimentos e tal, mas ela não deve, o texto não diz quanto, mas ela não deve ter caminhado muitos quilômetros, não. O rei já estava chegando perto, a morte já estava chegando perto, a ira já estava chegando perto, né? E ela encontra com o rei. Agora nós leremos o discurso. Prestem atenção no discurso, em cada palavra. Há muita coisa escondida aqui que nós precisamos descobrir. 23. 1 Samuel 25, 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, agora começa o discurso dela, entre aspas, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Ela já previa o que iria acontecer a Nabal, né? 27. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, esquece a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Observe essa expressão dela. O Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Nabal tinha dito a respeito de Davi, ele é um Zé Ninguém. Abigail diz para Davi, tu travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente,
nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Acho que seria muito bom se a gente pegasse esta frase, esse discurso, e colocássemos numa espécie de quadro para meditarmos nele mais vezes. Há muita preciosidade aqui. Nós podemos aprender com Abigail sobre a sabedoria para tempos de crise. Você pode ter muito conhecimento, muita experiência, mas na hora da crise, você se revela fraco, da água. Estes meses que nós estamos enfrentando, estão levando muitos crentes que seguem a doutrina, que seguem o Senhor, estão levando muitos crentes a perderem muito do fervor devocional. Algo está acontecendo na igreja toda. Mas esta pandemia, estes tempos de crise, por outro lado, está levando muitos crentes a se tornarem mais robustos na fé, a lerem a palavra como nunca leram, a orarem como nunca oraram. Tudo depende, porque o Senhor é o mesmo, a graça é a mesma, a crise é a mesma, depende da forma como nós lidamos com isto. Isso pode ser um sinal, pode ser um alerta, porque se nesta crise, você que está em casa, se nesta crise eu estou reagindo desta forma, por que seria diferente nas próximas que virão? Ou você acha que esta é a última crise que o mundo terá? Então, eu preciso de doutrina, eu preciso de sabedoria, eu preciso de caráter para enfrentar as crises. Não somente esta. Para que cada adversidade, cada momento difícil me faça ainda mais robusto, ainda mais experiente, um ser humano melhor, um crente melhor, um adorador mais fervoroso. Vamos então rapidamente pensar em mais algumas lições desta serva, desta mulher sábia. Em primeiro lugar, ela revela coragem para assumir o lado certo. Coragem para assumir o lado certo. Versículo 25 diz que ela começa o texto dizendo para Davi a respeito do seu marido: aquele meu marido é um tolo. O que ela estava fazendo? Ela estava dizendo: eu não estou do lado dele. Eu estou do teu lado, ó rei, porque você é o ungido do Senhor. É muita coragem. Especialmente se nós meditarmos no contexto cultural em que ela estava. Lívia, você precisa desta coragem lá na faculdade, para enfrentar os coleguinhas e confrontá-los, e ter poder para dizer: eu não estou do seu lado, eu estou do lado do rei, eu não estou do lado que governa esse habitat meu, esse estado de ser aqui da faculdade. Nós precisamos desta coragem para tomar decisões no emprego, para tomar decisões dentro de casa, situações que estão erradas, que estão fora do lugar. Precisamos desta coragem para lidarmos com o conflito que há dentro de nós, ou não temos forças combatendo dentro de nós, e uma parte de nós tem que dizer para outra: eu estou deste lado. Então, Abigail revela uma sabedoria que se expressa em coragem para assumir posições que precisam ser assumidas.
nós temos uma geração, talvez, de crentes de pouca coragem. Quando eu fui para o seminário em 1980, você nasceu em que ano, Lívia? Hein? Em 2000? Nossa Deus. Em 1980, ela é um bebê de fraldas, né? Em 1980, eu fui para o seminário e a pergunta era: como é que vai ser o seu sustento? Como é que você vai sustentar a sua vida lá no seminário? Meus irmãos, quantas coisas homens e mulheres deixam de fazer, entendendo ser a vocação deles, deixam de fazer porque não têm coragem para encarar o que sabem ser o adequado, o certo, a vocação, a ordem de Deus. Não tem um hino nosso que diz: para onde quer que me mandares, irei. Mas quantas vezes nós não temos um problema de discernimento? Falamos sobre isso quarta-feira. O problema não é falta de discernimento, nós sabemos o que deve ser feito. Quantas moças e quantos rapazes deixam de encerrar um relacionamento, um namoro, por falta de coragem? Lá no fundo da alma, sabem que aquele moço ou que aquela moça não tem futuro, pelo menos não tem futuro junto, como casal, mas não tem coragem para. Mas eu vou ficar sozinha, o que vão dizer as pessoas? Coragem para deixar um emprego que não tem nada a ver com a sua vocação, mas como é que eu vou sustentar a minha casa? Esta mulher, ela rompeu com tudo que era a estabilidade dela, quando ela disse: Nabal é um tolo, e ele vai terminar como o próprio nome diz, na tolice dele, porque a tolice o acompanha. Coragem para assumir o lado certo. Você está caminhando do lado certo? Você já tomou uma decisão? Muitas pessoas enfrentam essa crise no que diz respeito à vida devocional. Sabem que precisam se entregar a Jesus. É por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. O Espírito Santo está falando ao coração: dá-me o teu coração, salta. Jesus abre os braços, como eu faço com o meu netinho, né? Ontem eu entrei na piscina, e aí o fio estava do lado de fora, e eu falei: pula. Ele abriu os braços e pulou. 2 anos. Ele acreditou que o avô, mesmo com 60, conseguiria segurá-lo, né? E Jesus vira para você e diz: salta. Mas falta essa coragem para se entregar, para pular para o lado certo. Aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E se os tímidos não entram no reino dos céus? Coragem para assumir o lado certo. Segundo, tato para lidar com as fraquezas humanas. É muito interessante o que a Abigail coloca no seu discurso. Primeiro, ela começa aplacando a ira de Davi, dizendo o que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo uma mosca. Então, diminui a sua ira, não faz sentido, ele é um tolo, ele está morto. E com isso ela desarma Davi. Aí ela oferece presente. Eu trouxe um presente. Depois ela diz, ela trabalha a autoestima. Olha, você é ungido do Senhor. Você está defendendo, travando as batalhas do Senhor. Percebem o tato desta mulher para lidar com um homem que estava no erro, porque Davi estava no erro. O Davi estava dominado pela ira. Quantas mulheres e quantos homens põem o casamento a perder porque não conseguem lidar com a fraqueza do cônjuge? Ou você está esperando encontrar cônjuge que não tem fraquezas, cônjuges que não ficam irados? Davi era ungido do Senhor, Davi estava travando as batalhas do Senhor, mas naquele momento ele estava dominado pela ira. O homem segundo o coração de Deus estava dominado pela ira. Ela precisava de tato
para lidar com este homem. É um ser humano. A Fernanda orou aqui há pouco. Não, foi a Isabel que orou aqui há pouco. Nós somos humanos. Nós erramos o tempo todo. Falta-nos tato. E se não desenvolvermos sabedoria para lidar, nada funciona. Não funciona casamento, não funciona empresa, não funciona igreja, não funciona time de futebol, não funciona condomínio, não funciona nada. Porque nas crises é que nós precisamos de sabedoria. Nas crises nós precisamos de tato. Você observa a Abigail, já na quarta-feira tratamos isso, ela se recusou a negociar, a ajudar, a modificar o homem embriagado. Quantas vezes nós estamos conversando com gente bêbada, entre aspas? Eu estou lendo agora as Confissões de Agostinho, e a mãe de Agostinho, quando ele tinha lá seus 18 anos, ela implorou ao clérigo, ao pastor lá, ao bispo, que conversasse com ele. Por favor, converse com Agostinho, ele está no mundão, né? Aí o clérigo disse, não vou conversar, não acho adequado conversar. Ele não está pronto para conversar. Ele está cheio de razões, não está na hora. Jesus chama isso de não dê pérolas aos porcos. Isso é sabedoria. Você tem que ter o momento. Ela se recusou a conversar com Abigail quando ele estava bêbado, mas você conversa com o seu marido quando ele está bêbado. Você conversa com a sua mulher quando ela está bêbada, entre aspas. Você conversa com o seu filho quando ele está bêbado. Ele está fora de si, ele não está respondendo. E o clérigo se recusou a conversar com Agostinho. Depois se tornou Santo Agostinho. Há tempo para todas as coisas, né? Firmeza. Esse tato se revela também em firmeza com aquilo que é irreconciliável. Eu estou falando, repito, sobre sabedoria para lidar com tempos de crise. Eu era pastor jovem lá em Ipatinga, Minas Gerais. A presidente da sociedade feminina era uma mulher desse tamaninho. Cuidado com as mulheres pequeninas, hein? A amante do marido dela, ela e os 2 filhos na igreja, costurando o tempo todo para poder sustentar, ajudar na família. A amante do marido liga para ela, o mundo dela desabou. Ela veio para mim, pastor, descobri que o meu marido tem uma amante, o que eu faço? Falei, minha irmã, você vai decidir, a decisão que você tomar, a igreja vai apoiar você. Você é livre para decidir o que você quiser. Se quiser dar um chute no seu marido, pode dar. Se você quiser perdoar e acolhê-lo, pode perdoar. A igreja está com você, você decide. Oramos por ela. Depois ela voltou e disse, pastor, decidi perdoar. Recomeçamos a nossa vida. Aí, graças a Deus. Continuou sendo presidente da União Feminina na igreja. Algum tempo depois, poucos meses depois, ela recebe outro telefonema. Ela vira para mim, volta no gabinete, pastor, o que eu faço? Eu falei para ela, minha irmã, a decisão que você tomar, a igreja vai apoiar você. Nós estamos juntos. Você é um exemplo para toda a nossa igreja. Ore a Deus, nós estamos orando com você. A decisão que você decidir, a decisão que você tomar, nós estamos juntos. Ela deu um chute no marido. E colocou para fora de casa. Decidiu não perdoar. E a igreja ficou com ela. Firmeza. Você não pode continuar achando que resolve tudo com piedade. Às vezes o amor tem que ser firme. Abigail chegou ao seu limite com aquele homem. Era irreconciliável. Ela então oferece presentes. Ela empodera o rei, que já era empoderado pelo Senhor. Muito bom quando você empodera aquele que já foi empoderado pelo Senhor. Muito triste é quando você empodera aquele que o Senhor está derrubando ao chão. Muito ruim é quando você deixa de empoderar aquele que o Senhor já ungiu. Isso é sabedoria, é tato. Então nós encontramos em Abigail
coragem para assumir o lado certo, tato para lidar com as fraquezas humanas. E nós encontramos em Abigail uma visão estratégica. Ela compreende os desdobramentos da história. Ela disse para Davi: eu sei que o Senhor está colocando você como rei, e será um reino duradouro. Ela entende que há um tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. Ela sabia que era assim que a coisa iria acontecer. Isso é sabedoria. É essa visão, essa compreensão de que as coisas vão caminhar assim. Ah, quantas vezes nós somos tolos, porque tomamos decisões no particular. Porque o cônjuge está com mau hálito, você o larga. Porque ele já não está tão bonitinho como no dia que você casou com ele, e você o larga. E depois você descobre a grande bobagem que você fez. Porque você não viu o todo. Os filhos, os netos, né? Você deixa um emprego ganhando mais para assumir um emprego ganhando menos, e depois você descobre que negociação que você fez, né? Eu tenho um colega, pastor Fausto, não é o presidente da convenção, um amigo meu. Ele trabalhava numa loja de acessórios de carro, essa loja vende peças de carro. E estava muito bem, ganhando o dinheirinho dele e tal. Ele resolveu deixar aquele emprego e foi lá para o interior do Espírito Santo ser pastor de uma pequenina igreja, num lugar afastado, que não tinha nem escola. Só tinha escola para os filhos dele no começo ali dos primeiros anos. E todos os anos a secretária dava um decreto aumentando um ano letivo, uma série. E aí os filhos dele podiam continuar estudando como é que fala? A quantidade de séries disponíveis ia aumentando à medida que o filho mais velho dele ia crescendo. Muitos anos depois, os filhos dele não ficaram, nenhum deles, nem o mais velho, nenhum ano sem estudar. Ele volta a Coronel Fabriciano, onde ele tinha aquele emprego. Aí ele foi lá, por curiosidade, foi lá ver os colegas que trabalhavam com ele, os ex-colegas. Ele olhou para aquele quadro e eles atendendo aqueles mecânicos e aqueles homens comprando peças. E ele disse: meu pai, se eu não tivesse tomado aquela decisão, se eu não tivesse deixado... E agora ele era o pastor lá naquela vila, né? Era o líder, a igreja cresceu, não é? Quase toda a vila era da igreja dele, Deus abençoou. E ele disse: sabe, Juraci, que é até curioso, agora o que a igreja está me dando lá é 2 vezes o salário dos meus colegas que estão recebendo aqui. Essa capacidade de ver para onde as coisas estão caminhando. Na vida dele, ele disse: a minha vida não está caminhando para ser vendedor de peças de carro, tem nada de errado em vender peças de carro, não é? Mas eu fui chamado para ser um pastor, para ser um missionário, para ajudar pessoas, para influir. Então ele tomou decisão estratégica, decisão pensando lá na frente. Eu conversava com uma moça essa semana, eu estava dizendo para ela: minha irmã, você precisa imaginar que você tem um projeto de 20 anos. Você só vai ter algum descanso daqui a 20 anos. E encarar isso e olhar a vida mais estrategicamente, mais globalmente, né? Ok, eu não vou conseguir hoje compartilhar tudo o que eu gostaria, mas eu preciso encerrar aqui dizendo que a Abigail revela uma sabedoria que expressa em confiança, em uma confiança prática na condução de Deus, que Deus faz na história. Ela diz várias vezes no texto: o Senhor te ungiu, o Senhor está te dando um reino, o Senhor te impediu de derramar sangue desnecessariamente. O Senhor está conduzindo. Esta é a sabedoria. Essa é a sabedoria verdadeira que coloca Deus nesse seu contexto. Sabedoria não é só filosofia, não é só ciência, não é só experiência de anos de estrada. Sabedoria é também confiar que Deus está movendo as coisas. Deus está fazendo as coisas. E eu só anuncio, então, o último ponto, que ela tinha unção. Ela não tinha só
conhecimentos, ela não tinha só perspicácia, ela não tinha só discernimento, mas ela tinha unção. Se você ler esse discurso de Abigail com calma, você vai perceber que em algum momento parece que ela está profetizando. Parece que ela está falando coisas de profeta. E aí, então, a gente aprende o seguinte: é muito bom usar a sabedoria. É melhor ainda quando a sabedoria usa você. A Bíblia apresenta a sabedoria como sendo uma pessoa, em vários momentos, né? A sabedoria possui você. Mais do que perguntar se você possui sabedoria, pergunte se a sabedoria possui você. Aqui nós encontramos uma parceria de Abigail, usando sabedoria no seu discurso, no lidar com Davi, mas nós encontramos também, está explícito, que a sabedoria está falando através de Abigail. Se não houver essa unção, se não houver esse dom, é apenas sabedoria terrena, sabedoria deste mundo, e aí nós vamos só arranhar a verdadeira sabedoria, não estaremos lidando de verdade com o poder, né? Aquele que não tem peça e ele dará sabedoria do alto. Aqui você percebe Abigail sendo um pouco mais do que uma mulher esperta, é uma mulher ungida, é uma mulher cheia de Deus, é uma mulher que está andando no poder de Deus, falando no poder de Deus. Então é hora de esquecer todos os pontos, os 9 pontos, os 5 de quarta-feira e os 4 anteriores de hoje, né? Essa é a tua confiança, é claro, mas esquecer tudo e dizer, eu não sou nada, entende? É Deus que vai agir através de mim. Por favor, se eu posso convidar você para um momento de oração, curve-se em oração. A sabedoria possui você. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu não tenho recursos para ser bem-sucedido com a carne, a força da carne. Veja esse texto, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Iletrados, sem estudos, mas haviam convivido com Jesus. Quer ser uma mulher sábia? Estude duro, reflita como um filósofo, analise. Mas tudo isso é vão se o Senhor não está no coração, se o Senhor não é uma luz na sua mente. Por isso Paulo disse que abre mão de tudo. Eram homens iletrados. Olha, exatamente, homens simples e iletrados. Mas deixaram todos perplexos, porque haviam convivido com Jesus. Agostinho disse que os sentidos da carne são lentos, porque são sentidos da carne, e por isso limitados. Nós precisamos que essa luz de Deus esteja no nosso coração para praticarmos a sabedoria que vence crises. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo tempo que pudemos meditar na Tua palavra, ó Deus, refletir e sermos trabalhados, tratados pelo Teu Santo Espírito, enquanto nela meditávamos. Continua, Senhor, a obra em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, desta sabedoria dos céus, do alto, para vivermos os dias neste mundo. Ó Deus, abençoa para que possamos reconhecer aqueles que o Senhor já ungiu e tomarmos decisões corajosas
ao lado do que é certo, ao lado do Senhor. Possamos dizer como Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Possamos escolher o lado certo, Senhor. Dá-nos tato, habilidade para lidarmos com os nossos irmãos e suas fraquezas, com os nossos familiares e as suas limitações. Ó Deus, enche-nos do teu Santo Espírito, para que os homens percebam que andamos com o Senhor, que convivemos com o Senhor, e que o que nós estamos falando não vem de nós mesmos, mas do Senhor em nós. Ó Deus, dá-nos esta sabedoria do alto. Nós oramos no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Agradecemos a Deus a palavra que foi dividida, compartilhada pelo pastor, falou aos nossos corações. Foi muito bom estar junto com os irmãos, cultuando a Deus. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, apenas fazendo uma última orientação. Os irmãos que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, podem fazer a entrega no gasofilaço na saída. Aqueles irmãos que estão em casa e querem fazer a entrega também dos seus dízimos e ofertas, podem fazer através de transferência bancária, lá nas redes sociais da igreja, tem o WhatsApp, os irmãos podem buscar mais informações no aplicativo da igreja também, informações sobre a transferência, né, o número da conta.